Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química. E o foco da aula de hoje são os cálculos estequiométricos. Pois bem, inicialmente, Luciano, o que é um cálculo estequiométrico? A estequiometria ou cálculo estequiométrico nada mais é que a relação que existe entre reagentes e produtos, quantidade de reagentes e quantidade de produtos. Pois bem, então a respeito dessas cálculos estequiométricos, nós podemos falar a respeito de leis de combinações químicas, tudo bem? E essas leis elas podem ser agrupadas em dois grupos de leis, as leis ponderais e as leis volumétricas. Luciano, mas afinal de contas, qual a diferença, hoje está maravilhoso, quais as diferenças entre as leis volumétricas e as leis ponderais? As leis ponderais, pessoal, vão relacionar as massas dos reagentes e produtos, e as leis volumétricas, como o próprio nome diz, o volume dos reagentes e produtos. Recapitulando, titulometria nada mais é que uma relação entre reagentes e produtos. As leis volumétricas tratam do volume entre reagente e produto, e as leis ponderais entre as massas dos reagentes e produtos. Pois bem, continuando a respeito das leis ponderais, só recapitulando, para não ter sombra de dúvida, elas lidam com as massas dos reagentes e produtos. Pois bem, existem duas leis ponderais que iremos estudar agora há pouco. A lei de Lavoisier, também chamada de lei da conservação das massas. Em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido falar a seguinte frase: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pois bem, essa frase diz respeito à lei de Lavoisier, ou a lei da conservação das massas. A questão é o seguinte: caso você tenha os reagentes compostos por 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, obrigatoriamente o seu produto ele vai ter que ter 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. A questão aqui é o seguinte: o que difere os reagentes dos produtos não é a sua constituição. Obrigatoriamente, a constituição dos reagentes e produtos deve ser a mesma, a quantidade e os tipos de átomos que compõem os reagentes devem ser exatamente iguais aos tipos e quantidade de átomos que compõem os produtos. A questão é como os átomos se organizam, como eles se interagem é que vai variar dos reagentes para os produtos, tá bom? Então, caso você tenha 700 átomos de hidrogênio e 500 átomos de enxofre, você vai ter que ter no seu produto 700 átomos de hidrogênio e 500 átomos de enxofre. A questão é, a quantidade e os tipos de átomos dos reagentes deve ser exatamente igual ao tipo e as quantidades dos átomos nos reagentes, tudo bem? Desculpa, nos produtos. Reagentes, produtos. Já a lei das proporções constantes ou lei de Proust, lembra? Proust, proporção, fala o seguinte, que se por acaso você gastou, vem comigo aqui, ó, se por acaso você gastou na produção de 2 mols de água, você gastou 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio para produzir 2 mols de água, se caso você queira produzir 20 mols de água, logicamente você vai precisar de 20 mols de hidrogênio e 10 mols de oxigênio. A questão aqui é o seguinte: a proporção é constante. Se eu quiser duplicar os produtos, então você tem que duplicar os reagentes. Se eu quiser aumentar em 5 vezes o produto formado, eu vou ter que aumentar em 5 vezes os reagentes a serem utilizados. Isso é a lei de Proust, isso é a lei das proporções. No caso aqui, está fazendo a hidrólise da água, a decomposição da água. A água, 2 mols de água produzem 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. E se eu tiver 4 mols de água? Eu vou ter o quê? A formação de 4 mols de hidrogênio e 2 mols de oxigênio, ou seja, sempre proporção. Dupliquei os reagentes, eu vou duplicar os produtos. Quadripliquei os reagentes, vou quadriplicar os produtos. Isso é a lei das proporções constantes ou lei de Proust. Não se esqueça, proporção P de Proust. Continuando, leis volumétricas, só recapitulando, diz respeito aos volumes dos reagentes e produtos. A questão é o seguinte, que nas reações envolvendo, também chamado de lei de Gay-Lussac, tá? Nas reações envolvendo substâncias gasosas, não esquece disso, é só em substâncias gasosas que essa lei vai ser aplicada. Não há conservação de volume, ou seja, a soma dos volumes dos reagentes não será necessariamente igual à soma dos volumes dos produtos. Vem comigo que eu te explico. Se por acaso eu tiver na formação aqui de gás cloreto de hidrogênio, você tem aqui o gás hidrogênio e o gás cloro reagindo, formando 2 mols de gás cloreto de hidrogênio. Luciano, 1 mol mais 1 mol
dá 2 mols. Matemática me ensinou isso, perfeito, você não está errado. A questão é que nem sempre essa matemática vai ser seguida. Tá? Então, opa, se eu tiver um volume de gás hidrogênio mais um volume de gás cloro, sim, você vai ter a formação de 2 volumes de cloreto de hidrogênio. Mas, dá uma olhadinha comigo aqui, ó. 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de água, não é isso? Opa, 2 volumes mais 1 volume vai te dar o quê? Teoricamente deveria me dar 3 volumes, mas isso não é o que é observado. Eu vou ter a formação de 2 volumes. Luciano, o que eu tenho que saber daqui então? Dá uma olhada comigo. Segundo a lei de Gay-Lussac, tratando-se para substâncias gasosas, não se esqueça disso, tá bom? Nem sempre o somatório dos volumes dos reagentes vai ser igual ao volume dos produtos. Nem sempre, lembrando, estamos falando de volumes, não quantidade de átomos. As quantidades de átomos obrigatoriamente vai ter que ser respeitada. Dá uma olhada aqui, ó. 4 átomos de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Então, a quantidade de átomos e as espécies não variam. Continuam ainda a premissa do Lavoisier. A questão é o seguinte: os volumes tratando-se exclusivamente de substâncias gasosas, nem sempre o somatório dos volumes dos reagentes vai ser igual ao somatório do volume dos produtos. Ou seja, 2 mais 1 não dá 2, daria 3. A questão é, em se tratando de volume de espécies gasosas, nem sempre os volumes dos reagentes será igual ao volume dos produtos, tá bom? Beleza. Pessoal, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.